E sobre essa guerra de poder, como vocês enxergam atualmente a figura de Jair Bolsonaro? A gente já citou o nome dele aqui algumas vezes, né? Mas depois da prisão, que claro, acaba privando de certa forma com que até mesmo os apoiadores dele consigam escutar o que ele tem a dizer. Existia há pouco tempo atrás uma briga no Twitter, talvez vocês devem ter visto, de pessoas dizendo que o Bolsonaro não poderia participar de um podcast em questão porque teria que passar por uma aprovação no STF do conteúdo e, naturalmente, então ele estaria sequestrado e não poderia falar o que ele realmente queria. Então era melhor não escutá-lo e sim escutar o Eduardo, o Flávio, os filhos, como tivemos recentemente naqueles vazamentos dos áudios da conversa entre os dois. Não parece que nem sempre eles têm a mesma visão a respeito de vários assuntos, né? Então você acaba ficando, de certa forma, sem conseguir entender o que realmente ele queria estar dizendo ali no fim do dia. Como vocês enxergam, dado esse contexto de prisão atualmente, a anistia que muito, né, da direita bolsonarista fala, mas não parece que vai andar até 2026 pelo menos, até 2027 no caso, como que vocês enxergam a figura de Jair Bolsonaro dado o cenário político atual? Quer que eu comece, Kim? Você quer? Pode, manda bala. Não. Eu acho que se você não tem horizonte de poder, as pessoas te abandonam. E por mais que o Bolsonaro ainda tenha uma memória afetiva grande num espaço importante do eleitorado, ele não tem horizonte de poder, obriga essas pessoas a procurarem caminhos novos. E isso é uma lição que todo mundo aprende. Sabe existem aqueles vídeos famosos dos presidentes americanos quando eles ou perdem a eleição presidencial ou simplesmente não disputam, e aí aquele pequeno período de tempo que já tem um presidente eleito, eles não fazem nada, os próprios porteiros da Casa Branca não abrem a porta, eles fazem muita piada sobre isso, que é a ideia do esvaziamento de poder. Então, naturalmente, o Bolsonaro, ele tá vivendo um esvaziamento de poder muito grande, por não ser alternativa de poder. E aí os atores políticos são os primeiros a perceber, e eles começam a tomar o caminho deles, independente do Bolsonaro. Grande parte da crítica dos filhos do Jair é do tipo, pô, o corpo ainda tá quente, né, o corpo político ainda tá quente, vocês já estão negociando aí como vai ser, quem é o candidato aqui e ali, né? No mínimo o Bolsonaro tem que decidir, e na prática nem decidir ele vai. Na prática essa decisão nem vai caber muito a ele, as circunstâncias vão levar ele. E esse esvaziamento, eu creio que não só ele, como os filhos não estão entendendo como funciona, e eu acho que já é fava contada. Aquilo que a gente chamava de bolsonarismo, ele vai virar outra coisa. A direita pós-Bolsonaro vai ser meio que uma coxa de retalhos, que vai ter que ficar construindo coalizões. E as pessoas envolvidas ali, elas não se gostam. Então você vai ter uma facção do Malafaia, você vai ter uma facção do Nicolas, você vai ter a facção do Flávio, a facção do Eduardo, você tem os interesses do Valdemar, você tem a turma do Partido Novo. São, assim, dezenas de agentes políticos que, para estarem juntos, vão ter que ficar costurando. E o que vai voltar a ser, em grande medida, era o que era a direita pré-internet, que era uma direita patrimonialista focada nos estados. Então você vai ter o Geyer, não, Goiás é meu, deixa que o Goiás aqui com o Bolsonaro no Goiás eu toco. Paraná, você vai ter a disputa do Felipe Barros, com o Moro, com o Deltan, você vai ter esses arranjos, né? A galera vai ficar cada um pegando uma região, e a figura do Bolsonaro só vai ser lembrada. Não, eu gostava do capitão. Isso para ele deve ser muito triste, e eu acho que o filho mais imaturo dele, que é o Eduardo, ainda não entendeu. Eu acho que ele não sacou. E eles deviam ter percebido isso, porque teve um prenúncio. O prenúncio foi a eleição de 24, quando apareceu o Pablo Marçal em São Paulo. Basicamente avisou, eu vou concorrer, vocês gostem ou não. O Bolsonaro teve que se curvar à popularidade do Marçal. Vários oportunistas como o Nicolas começaram a apoiar o Pablo Marçal naquele momento. E o Jair e o Eduardo não souberam como controlar. Acho que ali foi o prenúncio. E agora vai virar festa, assim. Vai virar cada um por si ali. Eu queria fazer só mais uma pergunta para cada um de vocês. A gente tem aqui esse hard stop que a gente tinha combinado às 7h30. Então eu vou jogar uma para você, Renan, e uma para o Kim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para você, como presidenciável, a gente citou sobre o fiscal no início, depois sobre a bomba de 2027, mas a gente não falou muito sobre solução, né? Qual que seria o seu plano para resolver uma bucha como essa? O meu plano está aqui. Você também, claro. O Kim protocolou uma PEC muito interessante junto com o Pedro Paulo e junto com o Júlio Lopes, com, vamos dizer, temas que são bastante impopulares no debate público. A gente está falando, por exemplo, de desindexar Bolsa Família e aposentadoria. BPC. Desculpa, o BPC do salário mínimo, que é uma obrigação, reduzir as inúmeras renúncias fiscais,
teto ali principalmente para os salários mais altos do funcionalismo, desvinculação da educação e da saúde. Tem um pacote de coisas a fazer. Tem outras coisas a gente vai colocar, por exemplo, estabelecer, essa é uma ideia muito interessante do Kim, quanto mais os deputados no orçamento do ano, eles diminuem de despesa obrigatória, ele abre espaço para despesa discricionária, eles recebem como prêmio emendas para eles investirem nas regiões deles. Ou seja, essa agenda do fiscal, que é uma agenda muito urgente, ela precisa ser tocada desde já. Assim, se a gente vence uma eleição presidencial, a gente já negociaria com o Congresso, vamos dizer, o Congresso daquele ano, né, no final de legislatura, para tentar passar no final do ano, ainda numa gestão Lula. Tá? Essa seria a medida zero. Porque você teria espaço fiscal para fazer os dois temas que para a gente são centrais em termos de investimento de 4, 5 anos, que são presídios, para a gente destruir a ideia de crime organizado no Brasil, e começar o processo de desfavelização, com um projeto de investimento urbanístico aí, né, a recomposição da paisagem urbana do Brasil, que tem, vamos dizer, resultados em termos de segurança pública no long run também. Esse é o centro dessa operação. Teria, obviamente, uma série de reformas micro a se fazer para aumentar a competitividade, de reformas que aumentem o investimento no setor de energia, reformas que alterar novamente a CLT, a gente tem que ter um segundo round de reforma trabalhista, mas essas micro vêm logo em seguida. Primeiro a gente tem que resolver uma questão orçamentária que, vamos dizer, escolher se a gente fecha ou não fecha o caixão orçamentário do Brasil. Então, isso é prioridade zero. Isso é muito legal de ouvir, porque no fim do dia, se você consegue abaixar a taxa de juros, né, aí a gente não está falando aqui da Selic em si, mas você fecha a curva como um todo, e você tem uma credibilidade de governo do ponto de vista econômico, naturalmente você vai atrair muito investimento e todo o serviço acaba ficando mais fácil, né, o desenvolvimento, a produtividade. Eu vi um discurso até, me perdoe aqui citar logo depois da sua declaração, Renan, mas eu vi um discurso do Tarcísio recentemente, eu estava no evento do Bradesco, ele estava falando, né, e ele tem algumas coisas que ele fala que eu acho que o Brasil realmente precisaria de alguma forma pensar nisso, que são os recursos naturais, né, você tem naturalmente, uma fonte de energia, seja através das mais diferentes maneiras, mas quando a gente olha para o que o mundo precisa atualmente, né, nada mais é data center, para a inteligência artificial, para a logística, etc. A gente tem basicamente tudo. O que falta é a possibilidade de você conseguir atrair esse investimento. A gente viu até recentemente uma notícia que a OpenAI estava para fazer um data center na Argentina. Não sei se isso realmente se desenvolveu. Mas, com tudo que a gente tem aqui, né, e no fim do dia vai para uma economia que está em frangalhos, embora esteja sendo consertada. Então, o Brasil tem as ferramentas, só que dificuldade política é muito grande. Espero que isso realmente mude no ano que vem, sem dúvida. Terra rara, capacidade de ser um hub nessa área, não só de data center, mas você poder fazer investimentos em semicondutores, utilizando a própria exploração da terra rara como um meio, inclusive usando o lobby para isso. O fato do Brasil ser uma espécie de fiel da balança do poder que a China vai ter no sul global, portanto, se os Estados Unidos o Brasil viram os Estados Unidos falar, quer investir em terra rara aqui? Vem fazer os investimentos nossos de infraestrutura para a gente poder escoar a nossa produção sem depender da China. Tem uma questão de balanço geopolítico enorme que o Brasil nunca utilizou e que os próprios os Estados Unidos da América também ficaram numa posição muito confortável nisso aí. Agora eles estão vendo a China no cangote, né, e estão precisando disputar esse universo semicondutor, terra rara. Eles terem, vamos dizer, uma agilidade nesse universo. O Brasil é muito útil para eles nisso. Tá? E o Brasil tem que saber onde ele quer estar. O Brasil nunca negociou, por exemplo, mudar marcos regulatórios, especialmente trabalhistas, mas também tributários, para atrair, por exemplo, indústrias norte-americanas que hoje estão indo para o Vietnã e para a Índia e diminuir a dependência deles da China. A gente podia entrar nesse jogo. Temos muitos ingredientes aqui para entrar nesse jogo. E aí você precisaria de uma presidência da República com ambição de fazer isso. Muita ambição. Para mim, tudo começa no fiscal. Se não tiver a parte fiscal resolvida, o resto tudo vira sonho da noite de verão. E eu fico igual um palhaço falando. Primeiro, tem que ter coragem para resolver a questão fiscal e resolver no long run. É isso. Essa visão acho que é fundamental. A gente fala toda semana aqui e eu acho bem legal que a gente tenha, nas discussões de 2026, candidatos que vão trazer esse tema com seriedade, né? Parar de empurrar os problemas com a barriga e resolver o que de fato precisa ser resolvido por aqui. Kim, para fechar contigo, eu acho que você já respondeu essa pergunta 1 milhão de vezes por aí, só que eu confesso que eu queria pegar a sua opinião atualizada a respeito de você mesmo. Quando você pensa a respeito de carreira daqui em diante, qual que é o plano político de Kim Kataguiri? Até onde você quer chegar como político? Olha, eu tenho dito muito claramente que eu mudei radicalmente de ideia em relação ao poder da República que eu quero integrar. Né? Eu quero ir para o Executivo, né? Quero ir para a Prefeitura, Governo do Estado, Presidência, porque eu percebi que
Mesmo se você for considerar o poder legislativo, no Brasil, o poder executivo tem mais poder legislativo do que o legislativo, né? Tem mais poder de agenda, de pautar o debate público, do que o próprio poder legislativo. E um outro ponto é que você tem a capacidade de ter entregas concretas rápido na vida das pessoas, muito mais no executivo do que no legislativo. No legislativo demora muito para você ver o resultado do seu trabalho. No executivo você consegue trabalhar o curto prazo, você consegue resolver o problema da casa de uma pessoa, do saneamento de uma pessoa, da escola de uma pessoa, ao mesmo tempo que você pensa o longo prazo, ao mesmo tempo que você estrutura o longo prazo. Então, você não precisa, você não tem um desgaste gigantesco, falar com muita gente, articular com muita gente, né, trabalhar muito para ter um resultado que você vai demorar muito para enxergar, e é um resultado muito menor do que aquele que você conseguiria construir se você tivesse no Poder Executivo. Então, essa é a minha intenção. Em 2026? Vamos ver, nós vamos decidir aí nos próximos meses. Enquanto você falava, eu pesquisava aqui no Google, idade mínima para governador. Tá falando 30 anos. Eu acho que você tenho, já passou. eu terei. Não passei não, tenho 29, mas vou ter 30 você não envelhece também, velho. Vou ter 30 ano que vem. Boa. Bom, já tem um convite para ser candidato a governo, tá? Já tá dito aqui. Tá na mesa. Olha, o convite tá feito, então, no Risco Brasil, do dia 24 de novembro, episódio 14, não se esqueça. Kim, na sua primeira resposta, você citou um nome, e talvez a gente pode até conectar a respeito dessa pessoa em questão através do tema de crime, mas ele também se conecta a vários outros que são importantes. Aqui mesmo, recebendo gestores do mercado, volta e meia, eles dizem que lá atrás, né, quando o Sidônio entrou no governo, se não me engano foi no começo desse ano, né? Posso estar enganado, ele voltou ao governo, enfim. Muitas medidas foram tomadas que acabaram contribuindo com a visão perante a população, né, do governo em questão. Então, quanto você acha que o Sidônio é importante para conseguir, muitas vezes, fazer com que o governo se livre de problemas e transforme pautas que seriam negativas em positivas para si mesmo? Aí em Brasília, qual que é a sensação a respeito desse nome? Acho que a sensação é de que ele deu uma virada de chave na comunicação do governo, ele ajudou muito o governo. Lula, antes do Sidônio, só apanhava, né? Agora, não deixou de apanhar por causa dele, né? O cenário político mudou e ajudou o trabalho do Sidônio, né? Costumo dizer que também não adiantava chegar para o Sidônio com um bacalhau e pedir para ele entregar uma lasanha, né? Os ingredientes também permitiram com que ele tivesse uma entrega diferente. Então, é consenso, tá? Até entre os bolsonaristas nos bastidores, de que o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos foi dar um presente para o Lula, a ponto dele ser ironizado publicamente, falando, pô, esse aí é o meu camisa 10, né? Ele está nos Estados Unidos atacando as lideranças que orbitam o bolsonarismo, né? Atacando o Tarcísio, atacando o Zema, atacando o Ratinho, no delírio de que ele pode ser o candidato do bolsonarismo. Ao mesmo tempo em que ele aberto, porque uma coisa é você defender sanções contra pessoas, né? Olha, o Alexandre de Moraes, a família do Alexandre de Moraes vai sofrer lá a Magnitsky, vai ter restrição no sistema financeiro, vai ter restrição de visto, aí beleza. Outra coisa é você dizer abertamente, olha, eu estou articulando, sou responsável por uma tarifa contra o meu país inteiro. Isso é de uma burrice gigantesca, né? E aí ele entrega um presente para o Lula que só apanhava tanto politicamente como... Gente, vamos lembrar que as coisas passam rápido, as coisas mudam rápido. Há 6 meses, todo mundo dava o Lula como morto. Todo mundo dava o Lula como sujeito que não tem a menor chance de vencer as eleições do ano que vem. Isso vira com o Eduardo Bolsonaro e aí com o Sidônio sabendo trabalhar esse fato muito bem, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um cara... Aliás, uma luta que eu travei muito, né, contra o governo foi para tentar impedir a taxa das blusinhas. Agora, no que dependesse do Ministério da Fazenda, mantinha a taxa. No que dependesse do lobby do varejo, mantinha a taxa. No que dependesse da articulação política do governo, mantinha a taxa. A possibilidade que existe agora do governo mandar um projeto para revogar essa taxa é a articulação do Sidônio. O Sidônio fala, gente,
toda a pesquisa mostra que a pior porrada que o governo levou foi a taxa das buzinhas. Então, a melhor chance que a gente tem de ter um aumento de popularidade é revogando isso. O Renan, o Kim comentou agora aí sobre toda essa história que envolveu o Eduardo Bolsonaro e as sanções ao Brasil, né? Qual que é a visão que você possui como pré-candidato e também, naturalmente, a visão do MBL/Missão a respeito, não do que o Eduardo fez, porque até aí eu imagino que seja fato consumado, uma opinião generalizada também no mercado financeiro de que foi um erro, isso acabou jogando contra até mesmo o bolsonarismo, mas... E até chegou um superchat sobre isso, até foi uma oportunidade que me fez lembrar a respeito desse assunto, mas a visão sobre o judiciário, de maneira geral. O quanto que você acha que é necessário que alguma coisa aconteça para que os ministros do STF tomem decisões menos parciais, se é que essa é a sua opinião, assim como de muita gente está aqui no chat? Pois bem, né? A gente deveria voltar a impedir que eles possam tomar as decisões monocráticas que eles tomam, que foi um projeto que chegou a passar. Foi o que me corrija, foi 2019, né? Passou e foi vetado em 2019. Eu gosto da ideia que há de que a oposição tem que formar, vamos dizer, uma maioria bastante sólida no Senado, para que não vire, vamos dizer, uma guerra aberta total, mas que haja a ideia de que temos senadores independentes e com vontade de proteger a tripartição dos poderes. Eu acho que a gente vai ter, inclusive no próprio STF, um novo balanço de poder, né? A gente viu agora o Alexandre de Moraes um tanto quanto ressabiado com a nomeação do Bessias. Isso já mostra que ele deve estar sentindo que o balanço dentro da própria Suprema Corte está se alterando, e não necessariamente ele será o protagonista nisso. Eu vejo a prisão do Bolsonaro como algo muito melancólico. E eu acho que é melancólico também o final da grande aventura alexandrística aí que a gente pode colocar. Então, qualquer governo novo que entre, pelo menos eu vou colocar aqui nos nossos termos, tem que saber o que quer. O que a gente quer? De forma muito rápida. Nos primeiros meses do governo, a gente tem que iniciar a nossa declaração de guerra contra o crime, e a gente tem que reduzir drasticamente não apenas os homicídios e os crimes que são cometidos no Brasil, mas a gente tem que desbaratinar as principais facções brasileiras e andar na parte fiscal com a PEC que foi protocolada pelo Kim, pelo Júlio Lopes e pelo Pedro Paulo, para a gente dar uma resposta fiscal muito rápida para os mercados, abrindo espaço de investimento, podendo ter uma queda na curva de juros. Essas são as duas coisas iniciais que qualquer governo tem que fazer. Portanto, qualquer coisa que envolva o STF tem que estar condicionada à aplicação dessas duas coisas. Qualquer coisa. Porque na vida você tem que ter prioridade, você tem que escolher as suas batalhas. Quem escolheu uma guerra aberta contra o STF, a gente precisa entender, foi o bolsonarismo. Entendo que temos um problema, que é um STF que cruza linhas, ele cruza a linha hoje, mas a guerra anterior não é nossa. A guerra nova vai se dar nos termos de, o STF quer impedir vocês de enfrentar o crime organizado de maneira, vamos dizer, efetiva. Não quer deixar a gente, sei lá, desindexar BPC, essas coisas. Não, calma aí. Aí, né, aí sim eles vão se colocar, vamos dizer, com um adversário, mas creio eu que, trabalhando de maneira civilizada e inteligente, demonstrando já numa eleição presidencial que você pretende fazer isto, você vai com uma legitimidade, não apenas na figura presidencial, mas nas causas que o elegeram. E essas seriam as causas que teriam eleito um governo nosso. Por isso que eu volto a fazer esse apelo, inclusive para meus candidatos aí, tem os governadores, eles têm que falar disso de forma mais clara, para que uma eleição se torne também, vamos dizer, um veículo que impeça a sabotagem institucional de outros poderes. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.